muito boa tarde mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui neste nosso canal de Pequenas Palestras Espíritas. Nós estamos tratando aqui da questão das transmigrações progressivas para a evolução do homem, né? Uma coisa ficou certa, a cada encarnação a gente melhora. E o homem é eterno, é imortal, quer dizer. Então Kardec sempre ficou com a impressão que o fato, a certeza de que o progresso que eu não fiz nessa, eu posso fazer noutra, isso também pode contribuir para que eu não me preocupe muito com essa questão de progredir. Se eu não progredir nessa, eu vou progredir na outra. Afinal de contas, eu sou imortal mesmo, não vou morrer nunca, deixa isso para depois. E dessa forma, e pensando dessa forma, a gente vai sempre fazendo sempre as piores coisas e retardando cada vez mais a nossa evolução. Depois nós estudamos a pergunta 196, mas antes, nós vamos estudar a pergunta 196, quer dizer, mas antes eu quero ler um finalzinho de um comentário de Kardec que é muito importante para a gente adentrar nessa 196. Ele falou assim, o homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível, não é isso? Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa, e essa ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno em que não acredita. Ou seja, a questão do cara ciente de que quanto mais tempo ele aqui permanecer fazendo coisas erradas, a reencarnação dele, a reencarnação seguinte, será bem mais penosa. O cara que estiver ciente disso, ele vai procurar andar mais rápido, vamos dizer, agir com mais correção por toda a sua vida, fazendo o melhor que puder fazer, todo o bem possível. E por quê? Isso aí faz mais medo a ele do que aquela ideia do fogo eterno. Porque ninguém acredita nesse fogo eterno. Fala nisso que quem morrer sem aceitar Jesus vai para o inferno para queimar eternamente. A coisa não é por aí. Certo? Então ninguém acredita nisso. Mas agora o cara tem a certeza que ele é imortal. Porém, que a cada reencarnação perdida, a cada reencarnação que ele adquire mais débitos com as leis divinas, mais penosa será para ele a próxima. Isso sim, fará com que ele progrida mais rapidamente. Ele teme mais isso do que essa ideia de que morreu, vai para o fogo eterno e desaparece para sempre. Ninguém assusta com isso. Isso é conto de carochinha que ninguém realmente acredita. E Kardec vai e adentra para a pergunta 196 da seguinte forma: não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações das existências corpóreas, segue-se que a vida material seria uma espécie de crisol ou de depurador por onde tem de passar todos os seres do mundo espírita para alcançar a perfeição. Entenderam isso aí? Basicamente quer saber isso aqui. Todos os seres que estão no mundo espiritual, todos os seres que foram criados espíritos para depois encarnarem, todos esses seres terão que mergulhar na vida corpórea, terão que passar por essa experiência para adquirir perfeição, ou por estas experiências, ninguém sabe quantas, e a resposta foi simples. Sim, é exatamente isso. Eles, os espíritos, né, que quer dizer, eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. Ou seja, a nossa tendência, nós tendemos para a felicidade eterna. Isso é fato.
A única coisa definitiva para o homem é a evolução. A única fatalidade, fala-se assim no Espiritismo, a única fatalidade para o homem, para o espírito, é a evolução. Nós vamos evoluir de qualquer jeito. Pode ser durante muitas e muitas e muitas encarnações, certo? E essas muitas e muitas, nós ainda podemos multiplicar por muitas e muitas mais ainda, de acordo com o nosso modo de vida aqui na Terra, de acordo com o nosso desrespeito às leis de Deus, com o descumprimento daquilo que Deus espera de nós. Nós temos que evoluir intelectualmente, temos que evoluir moralmente. Essas duas asas nós precisamos adquirir. Senão, meus irmãos, não dá para chegar ao céu, não. Não é só porque eu frequento o centro espírita há 40 anos, ou a igreja A, B, C ou D há 50 anos, e isso não vai me levar ao céu. O que vai me levar ao céu é o perfeito entendimento do que seja Deus, do que Deus espera de mim, do que o Senhor espera de mim. E o cumprimento de tudo isso, com certeza sim. Continuando, Kardec fez uma pergunta. É o corpo que influi sobre o espírito para que ele se melhore ou o espírito que influi sobre o corpo? E a resposta, teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Vocês estão lembrados daquela pergunta que Kardec fez, né, sobre a questão do homem habitar o corpo de um acelerado? Não. Não existe corpo acelerado. Pensem vocês aí agora no maior criminoso da Terra que lhes vier à mente agora. Vivo, encarnado ainda, fazendo besteiras por aí afora, ou que já tenha desencarnado. Pensem no pior. Esse é um acelerado, um sujeito mau, perverso, cruel, atrasado mesmo. O que é atrasado? É aquele corpo que ele está? Não. É ele, espírito, com quanto espírito é um ser cruel, acelerado, perverso e atrasado. Então Kardec fez mais essa perguntinha aqui para fechar a questão. É o corpo que influi sobre o espírito para que ele se melhore ou o espírito que influi sobre o corpo? Não. O corpo não vai influir para que eu melhore moralmente. Não. Também não vai influir para que eu melhore intelectualmente. É eu que melhoro. É eu que intelectualizo a matéria e não a matéria que me intelectualiza. Entenderam isso aí? E Kardec faz esse comentário muito interessante. O suco da vide, que é da videira, da uva, né, nos oferece um símile material dos diferentes graus da depuração da alma. Ele, o suco, né, contém o licor que se chama espírito, é uma comparação, ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta essência, né, só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. Esse corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então, à medida que a gente evolui, à medida que nós nos aproximamos dessa perfeição tão sonhada, para chegar ao Pai, para chegar junto do Pai, tudo melhora. O nosso perispírito também toma outra forma, sei lá, o nosso perispírito é muito grosseiro, ele também fica mais quintessenciado e vai por aí afora. E em outros mundos, onde ainda existe reencarnação, mas mundos bem melhores que a Terra, com certeza as reencarnações são muito mais fáceis, são muito mais tranquilas. Inclusive
Normalmente a idade das pessoas lá é muito mais rápida, as crianças são muito vamos dizer, mais ágeis, mais inteligentes que as crianças da Terra, que gastam 7 anos, né? Nós gastamos aqui 7 anos para nos entendermos como gente. Já viu aquele ditado? Quando eu me entendi por gente, é mais ou menos quando você completa 7 anos, a partir dali, hoje você é um homem de 70 anos, 80, 30, 40, tem essas lembranças. A gente usa isso. Quando eu me entendi por gente, é mais ou menos isso aí. Ao passo que nos outros mundos, não. Nesses mundos bem mais evoluídos, porém, onde ainda existe reencarnação. As reencarnações são muito mais tranquilas, tá? E as inter-relações entre o mundo material desses mundos e o mundo espiritual de lá também são bem mais fáceis, bem mais tranquilas, tá? Ninguém teme a morte porque sabe que a morte não existe. É só uma passagem de nível e nada mais, uma passagem de dimensão. Então, meus irmãos, o que a gente tem que fazer? O que nós temos que fazer para chegarmos nesse ponto aí? Eu vou mandar todos vocês, e eu também vou, lá para a Bíblia. Vamos ir lá, vamos ler na Bíblia o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler aquilo. Ali resume tudo, tudo, e não falta nada, para que a gente se aproxime dessa perfeição que o livro dos Espíritos nos traz. A mansidão, a bondade absoluta, a pacificação das pessoas. Se você não é pacificador, você está numa situação muito difícil. Se você não tem brandura, não tem humildade, acabou. Então, para alcançarmos essa depuração, essa perfeição, o roteiro que eu recomendo, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças que o Cristo deixou ali para nós. Eu fico por aqui, agradeço a todos vocês. Mais uma vez, peço a Deus que vos abençoe e a todos os seus familiares. Fiquem todos com Deus.